dia, nossa turma de terceiro ano, tá? E eu quero dizer aí para vocês que eu realmente estava e estou sentindo saudade da minha turminha, tá certo? A nossa turminha de terceiro ano lá do nosso Monteiro Lobato. Quero agradecer aos pais, né, de todas as turmas de terceiro ano, por colocarem os seus filhos para fazerem as atividades, para participar, para interagir nas nossas aulas, tá? E hoje nós vamos ter uma aula, nossa aula de língua portuguesa com a professora Heloísa, e vamos começar, né, o nosso ano de 2021, né, desejando muita saúde, desejando um crescimento em todas as áreas da vida de cada um de nós, tá? Na inteligência, no aprendizado, no comportamento, nas atitudes, tá certo? Ok. E aprendendo, óbvio, certamente, o nosso gênero de hoje, que a nossa proposta é o quê? Texto didático, tá certo? Então, nós vamos aprender hoje, vamos ter algumas aulas sobre esse conteúdo, sobre esse gênero, tá certo? E nós vamos hoje trabalhar uma habilidade, certo? Todas as aulas a gente trabalha uma habilidade, né, de língua portuguesa, e hoje nós vamos estudar e trabalhar essa habilidade, que é inferir o sentido de palavras ou expressões, tá? É essa habilidade que nós queremos desenvolver hoje juntamente com vocês, tá certo? E a nossa homenagem ou uma palavra direcionada aos nossos alunos, a todas as turminhas de terceiro ano, que diz: querido aluno, estou com muita saudade, espero que você esteja também e se cuidando. Vamos continuar nos dedicando e estudando, firmes e fortes, pois sei que uma hora tudo isso que estamos vivendo vai passar e nosso reencontro vai ser maravilhoso. Estou aqui pensando em você. Espero que aproveite esse tempo para estar com sua família, que é o nosso bem maior. Continue sendo forte e se cuidando. Com carinho, professora Heloísa. Tá certo? Então, uma dedicatória, uma mensagem, algo que nós estamos expressando lá do nosso íntimo, lá do nosso coração, para vocês. Tá certo? E nós vamos agora viajar. Quem não gosta de viajar? Não é? Todos nós gostamos de viajar, porque é prazeroso, não é? É aprendizado. E nós vamos agora viajar na leitura, tá bom? Chegou a nossa hora da leitura, tá bom? E a tia Elô vai fazer essa leitura, tá? Do texto Viajar juntamente com vocês. E eu aconselho, tá? A vocês a lerem mais uma vez esse texto com muita calma, tá? E depois, uma leitura silenciosa, também uma leitura compartilhada. Compartilha o texto, aprendizado para você e sua família, os irmãozinhos, a tia, o avô, a avó, tá certo? Para que eles também se envolvam nessa viagem de conhecimento, tá? E nós vamos agora fazer a leitura que tem por título: Este ano será um sucesso se houver um sorriso de otimismo, um sonho de beleza em seu coração e poesia nas pequenas coisas, na simplicidade da flor, na inocência das crianças, no silêncio interior, na amizade, no momento presente, na oportunidade de ser bom, ser amigo e compreensivo, sensível ao sofrimento alheio, grato ao passado que lhe proporcionou experiências para o futuro.
Este ano será um sucesso se você souber vencer a preguiça, o orgulho e a indiferença ao sofredor, a tentação da riqueza, da intriga e da inveja, da intolerância ao ignorante, ao que tem ideias diferentes das suas, ao menos inteligente, ao egoísta, ao mesquinho. Este ano será um sucesso se você socorrer a quem precisa, aconselhando-o, estendendo-lhe a mão, dando-lhe ajuda no momento certo, economizando bens materiais, esbanjando amor e solidariedade, entendendo a criança e o idoso, o adulto que não teve infância e aquele que não sabe amar. Este ano será um sucesso se você der um bom dia de coração e enfrentar com esportividade as desventuras, semear a paz e o amor, vibrar com a felicidade alheia, com a beleza do sol acordando o dia, com a gota de orvalho na flor. Este ano será um sucesso se você valorizar cada vitória e o mundo de oportunidades que se abrirem diante de você e começar cada dia com Deus. Se você for sensível a tudo isso, então este ano será um sucesso para você e para os que vivem e viverem ao seu redor. Olha, gente, esse texto realmente, ele é muito rico. Muito interessante, muito profundo. Por quê? Nós vimos, se você aprender a se doar, se você deixar a preguiça, o egoísmo, a falsidade, a insensibilidade, se você vencer tudo isso, se superar, se você for amigo, estender a mão, aprender a compreender, deixar de ser intolerante, mas aceitar os outros com as suas simplicidades. Se você for empático, ter empatia, sofrer com a dor dos outros, compreender as situações dos outros, entender os problemas, ajudar no tocante a soluções de problemas, a suprir necessidades. É dessa forma que nós teremos, individualmente agindo assim, teremos um mundo melhor e um sucesso nos nossos anos de vida, tá certo? Então, esse texto, na verdade, eu entendo ele como um apelo. Vamos mudar de atitude, vamos ser responsáveis na vida, na nossa, na do outro, assumindo a vida do outro no sentido de cuidar, de zelar, no sentido de amar profundamente, sofrer, chorar e sorrir juntamente com ele. Isso sim, dá um mundo melhor, promove uma vida saudável para mim, para minha família, para os meus amigos e todas as pessoas que estiverem ao meu redor. É dessa forma que Deus se agrada, que nós vivamos e hajamos com todas as pessoas, sorrindo, não obstante ao sofrimento. Sofrer é comum. Todo mundo sofre, mas é passageiro. Porque nós temos um Deus grande que supre, conforta e consola. E eu estou aprendendo nesse momento sobre isso. E tem sido experiências assim enriquecedoras. Então precisa cada um de nós querer um ano de sucesso. E eu, a professora Heloísa e toda a nossa equipe, tá? Professores, pedagogos, todas as pessoas que atuam nessa área, desejamos para vocês, crianças e suas famílias, tá bom? Ok? Um ano de sucesso, 2021 com boas atitudes, atitudes saudáveis, certo? Beleza? E agora, crianças, como a tia Heloísa já falou, nós vamos estudar sobre o livro, o texto didático, tá? Que é o nosso gênero. E o que é o texto didático, né? Nós temos
o conceito para um texto didático, que é um gênero textual com objetivos pedagógicos. É disposto de maneira que todos os leitores tenham a mesma conclusão. Por este motivo, é considerado um texto utilitário. Nós vamos entender o conceito já já, mas veja só. Primeiro, a gente já viu que ele é um gênero textual e precisa ser objetivo, tá certo? E como todos os gêneros, nós temos, não é? Que ele diz, a construção de um texto didático é feito de maneira conceitual, primando pela necessidade do interlocutor de compreender o assunto exposto com base. Então, veja só, ele é um gênero textual, ele tem por objetivo pedagógico ensinar, tá? É disposto de maneira que todos os leitores tenham a mesma conclusão, que nós vamos explicar isso logo mais, tá? E esse gênero é um tipo de texto utilizado em livros didáticos, por exemplo, artigos científicos e programas de educação, tá certo? Agora, nós vamos falar um pouco sobre as características desse texto didático. Veja só. Objetividade é uma das características. Esse texto, ele é objetivo, é claro, tá? Ele precisa ser direcionado, não fazendo rodeios, mas ele é um texto muito objetivo. São as características para você identificar, tá? O gênero do texto didático, tá bom? Impessoalidade, ele não é um texto pessoal, tá? Mas ele é um texto em pessoalidade, porque você pode ter acesso, né, é direcionado, tá? Não é um texto que a gente pode dizer, vamos usar na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. Não é. Todos têm acesso, tá bom? O que mais? Uma linguagem acessível ao nível de conhecimento do leitor. Veja só. No gênero, um texto didático, todos os níveis usam textos didáticos, né? Seja na alfabetização, no ensino fundamental menor, de 1º ao 5º ano, fundamental maior, de 6º ao 9º, no ensino médio, universidade. Em todas as áreas são usados textos didáticos. Agora, para nós, tá? Nossa turminha de 3º ano, nós precisamos usar os textos didáticos com uma linguagem acessível ao nível do conhecimento de vocês, tá? No meu caso, professora de 3º ano, ensino fundamental, eu não vou colocar um texto para você ler com um nível de ensino médio, com um nível para o Enem. Claro, tem que ser acessível ao nível de vocês, ao aprendizado, ao nível de conhecimento de vocês, tá certo? Por isso que nós dizemos linguagem acessível ao nível de conhecimento do leitor. Tá entendido? Beleza? Abordagem que permite uma única e específica interpretação. Veja só. O texto didático, que vamos direcionar, por exemplo, para o ensino fundamental menor, no caso, 1º ao 5º ano, esse texto, ele terá uma única interpretação. Digamos que 10 pessoas leem o mesmo texto. Será que nós vamos ter 10 compreensões desse texto? 10 interpretações? Não. É só uma. Ele permite apenas uma interpretação. As 10 pessoas que leram o texto terão uma única e específica interpretação, tá? Eu não posso dizer que no primeiro parágrafo do texto ensina sobre A, um tipo de compreensão, e no segundo parágrafo, outro tipo de compreensão, B, sendo outro tipo de compreensão. Não posso, tá? Então, por isso que nós dizemos que ele tem uma abordagem que permite apenas uma, né, interpretação, tá? Por mais pessoas que leiam, mais a interpretação ela é única, certo?
frequentemente usado em programas de ensino-aprendizagem. Claro, foi o que nós já falamos. Em todos os lugares são usados textos, tá? Em todos os momentos, em todos os níveis, eles aparecem, eles estão ali, tá? Em programa de ensino-aprendizagem. Então, o texto é muito frequente, ele é muito usado em todos os níveis, tá bom? Adaptação dos sentidos para mais clara compreensão da mensagem. Foi aquilo que a gente já falou lá no início, dizendo que ele deve ser objetivo. A mensagem, ou o texto, ele é adaptado no sentido que seja bem clara a compreensão, para o nível que você vai trabalhar, tá certo? Então, a compreensão da mensagem se dá de acordo com o texto que é usado, que ele é direcionado para o nível que vai receber aquele texto. Então, a adaptação dos sentidos para mais clara compreensão. Tem que ser muito clara, tem que ser direcionada, tem que ser adequada, proporcional, coerente, tá bom? Objetivo. E coesão. Claro, coesão, ligar, por exemplo, o texto, ele precisa ter as conexões, ser ligados. O primeiro parágrafo tem que estar coerente, tá, com o segundo parágrafo. Para que haja uma única interpretação, é necessário que ele tenha uma coesão, uma ligação, que seja coerente o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo e tantos parágrafos haja nesse texto. Aí nós chamamos de coesão, tá certo? Tem que ser única a ideia, tá bom? Ter uma ligação, tem que ter lógica, tá certo? Ok? Então, nós vamos ver agora alguns textos, tá? Alguns exemplos de texto didático. Observe, nós já vimos as características, objetividade, impessoalidade, coesão, linguagem, nível. Agora nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, esse texto sobre água, o título, né? Aí nós temos: a água é um recurso natural abundante, porém finito. Isto quer dizer que pode acabar se não for bem cuidada. E por isso, devemos utilizá-la com responsabilidade. Nem toda a água do planeta pode ser usada para consumo humano. Somente 2% está disponível para este fim. Então, ela é finita, ela pode acabar, ela tem fim, tá? Ela é um recurso natural abundante, útil, muito necessário, mas olha a nossa disponibilidade, apenas 2%. Então, eu não posso de forma alguma ir tomar um banho, ligou o chuveiro, enquanto eu me passo lá o sabãozinho, vou me lavando, a água derramando. Não, tem que ser usada com responsabilidade, tá bom? Até aqui nós precisamos pensar no outro, beleza? Olha o que diz o nosso texto. Segundo a ONU, que é a Organização Mundial das Nações, o consumo da água aumentou muito no século XXI. Sem alternativa para aumentar a oferta da água disponível ao consumo, a melhor maneira de oferecer o recurso a todos é poupar, certo? Então, como a gente já falou, ela é finita, precisamos agir com responsabilidade. Um outro exemplo é saúde no Brasil. Como está a nossa saúde, né, do nosso país? A saúde é direito de todos e dever do Estado. É com base nesse princípio constitucional que foi elaborado o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, o programa federal brasileiro que concentra a prevenção, atenção e tratamento à saúde do brasileiro. O programa é considerado um dos mais sofisticados do mundo em termos de garantia dos direitos do cidadão. Contudo, é penalizado pela administração deficitária na distribuição de recursos e desvio das verbas que deveriam ser direcionadas ao programa. Então, aqui, ao ler um texto, né, ao ler esses textos, você vai ter a compreensão única, a mensagem que ele vai querer te transmitir. Por quê? Porque ele está objetivo, é um texto impessoal,
tem coesão, né? Ligados os termos, né? As ideias. E a compreensão é única, tá certo? Ok? E agora nós vamos ver, nós vamos trabalhar a nossa habilidade, tá bom? Com esse texto, com o título de Os Olhos. Vamos observar. Uma jovem mãe preparava o jantar com a mente totalmente concentrada no que estava fazendo. Preparava as batatas fritas, estava trabalhando com afinco para preparar um prato que as crianças apreciam muito. As batatas fritas eram o prato preferido dos seus filhos menores. Tinha tido um intenso dia na escola infantil e contava à sua mãe o que tinha visto e feito. A mãe respondia-lhes distraidamente com monossílabos e murmúrios. Alguns instantes depois, sentiu puxar pela saia e ouviu: "Mãe!" A mulher acenou que sim com a cabeça e murmurou uma palavra. Sentiu puxar pela saia e ouviu de novo: "Mãe!" Respondeu-lhe mais uma vez brevemente e continuou imperturbável a fritar as batatas. Passaram-se 5 minutos. A criança agarrou-se à saia da mãe e puxou-a com todas as forças. A mulher foi obrigada a inclinar-se para o filho. A criança pôs as suas mãos no rosto da mãe, aproximou-o do seu e disse: "Mãe, escuta-me com os olhos." Escutar alguém com os olhos significa dizer-lhe: "Tu és importante para mim." Todas as coisas importantes passam através dos olhos. Talvez por isso é que se costuma dizer que os olhos são o espelho da alma. Veja só, nós vamos fazer uma interpretação desse texto agora, trabalhando a nossa habilidade, mas antes eu queria dizer, é muito importante, é muito interessante conversar olhando no olhar, nos olhos das pessoas. Passa firmeza, segurança, confiança, tá certo? Então vamos lá para a primeira questão da nossa interpretação que diz: qual é o título do texto que a Tia Elô acabou de ler para vocês? Alguém lembra o título que a gente leu agora, o texto? Os olhos. Nós falamos que os olhos são o espelho da alma, não é? Então, o título era Os Olhos. Segunda questão. O que a mãe fazia na cozinha? Lembra o texto que a gente leu agora? E o que ela estava fazendo na cozinha? Ela estava o quê? Bora lá, galera? Ela estava preparando o jantar. Ela preparava o jantar, né? Para a sua família. Terceira questão diz: qual o prato preferido das crianças? Quem não gosta, né? Quem não gosta de batata frita, não é? Ok, muito legal. Quarta questão diz: o que aconteceu no Dia das Crianças? Olha, que foi? Eles tiveram um dia intenso na escola infantil. Legal. Vamos ver? O que elas contavam à mãe? Elas chegaram eufóricas, né? Chamando mãe, mãe. E o que foi que elas contaram? Disseram para a mãe tudo o que eles tinham visto e feito na escola. Todos empolgados, né? E a próxima questão diz: o que a criança fez para chamar a atenção da mãe? Aqui nós temos, né? Puxou a saia da mãe. Às vezes precisa fazer isso. Puxa, trisca, toca, belisca, querendo uma atenção, não é? Queria a atenção da mãe. Quando a mãe não deu atenção, o que a criança falou?
De acordo com o texto, ela disse: mãe, escuta-me com os olhos. Segundo o texto, o que quer dizer escutar com os olhos? E aí, crianças? O que vocês acham? Será que a gente escuta com os olhos? O que significa isso? Segundo o texto, o que quer dizer escutar com os olhos? Tu és importante para mim, eu valorizo você, eu amo você. E veja só, crianças, e pais, e famílias, né? Familiares. A gente sabe que não somente palavras, mas atitudes. Olhar, fixar o olhar na pessoa, passa confiança, segurança para ele, abraçar ainda mais. Além de ser uma falta de educação, né, você falar com as pessoas olhando lá para o outro lado, né, além de ser uma falta de educação, você está deixando de ensinar, ajudando, você não está ajudando na formação do caráter do seu filho. Então você precisa olhar nos olhos do seu filho, para ele sentir firmeza em você. Sentir que é amado, sentir segurança, tá certo? E nós vamos ficando por aqui. A nossa aula, o nosso dia, ou melhor, o nosso desejo sincero do nosso coração é que nós, mães, pais, familiares, amigos, desenvolvamos isto. Olhemos no olho das pessoas, tá? Não desvie o olhar, mas fale olhando o além. Porque no olhar das crianças, no olhar do adulto, a gente consegue, tá bom? E com isso nós estamos passando a segurança, a confiança, o amor que nós temos para com as pessoas. Nós vamos encerrando a nossa aula, né, de hoje, desejando para você um excelente dia e um dia de aprendizado. E até a próxima aula. Bom dia, turminha de terceiro ano. Mais uma vez, nós estamos aqui com a nossa aula de língua portuguesa com a professora Heloísa e continuando sobre o nosso gênero texto didático, tá certo? E hoje, nessa nossa aula, nós vamos trabalhar uma outra habilidade, tá certo? Que é localizar informações explícitas, tá? Literalmente por meio de paráfrase, ou seja, informações que estão no texto, tá? Claras, tá certo? Então, esta é a habilidade que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, beleza? E nós vamos agora à hora da leitura, tá bom? É aquela viagem imperdível, né? É aquela viagem que nos traz só alegria, que só nos traz aprendizado. Então, fique ligado na nossa aulinha, tá bom? E nós vamos agora fazer essa leitura. E, crianças, eu sugiro, né, que você faça essa leitura sozinho, tenta entender, tenta viajar nesse mundo da leitura, tá certo? Internaliza, tenta entender, tá bom? Para a sua aprendizagem ser assim bem eficaz, tá bom? Então, a tia Heloísa sugere que você faça essa leitura, depois compartilha, tá bom? Compartilha com teu amigo, amiguinho da escola, o vizinho, a mãe, o pai, tá certo? Só que a tia vai ler agora, tá bom? E você vai me acompanhar. Vamos viajar juntos nesse texto, que é o texto do nosso projeto Marathon, né? Que a gente faz a leitura toda semana. E tem por título Dentes. Meu dente está mole. Ele vai cair logo. Um dente novo está nascendo.
ele está empurrando o dente de leite para fora. Onde o dente de leite caiu. Ficou uma falha entre os dentes. O dente novo cresce devagarinho. Os doces podem estragar os dentes. As comidas doces são feitas com açúcar. O açúcar faz mal aos dentes. Restos de comida ficam nos dentes. Alguns pedacinhos estragam ou podem estragar, né? Escove os dentes para conservá-los limpos. A escova de dentes retira os restos de comida e sujeiras. Claro, né? As maçãs ajudam a limpar os dentes. As cenouras também fazem bem aos dentes. Meu dente está doendo. Estou com dor de dente. Preciso ir ao dentista. O dentista olha dentro da minha boca. Ele vê um dente cariado. O dente cariado dói. O nervo vai do dente para a mandíbula. A dor vem pelo nervo. O dentista tira o pedacinho estragado com a broca. Agora ficou um buraco. O dentista tampa o buraco com a massa. Agora o dente está bom de novo. Veja só. Nós vimos esse texto com o título de Dente. Olha o aprendizado que nós tivemos desse texto. Primeiro, que nós precisamos escovar para manter os dentinhos limpos. Outro, cenoura, maçã faz bem para os dentes. E a outra coisa muito importante é que nós precisamos ir ao dentista regularmente, né? Isso é ou não é aprendizado? É ou não é viajar? Né? No mundo da leitura, no mundo do aprendizado. E nós vamos continuar, né, na nossa aula de hoje aprendendo sobre o nosso gênero, que é livro didático, texto didático, tá certo? E nós já vimos, né, que nós estamos vendo o gênero textual, texto didático, não é isso? Então, nós vamos agora ver o conceito de texto didático, tá bom? Que é um gênero textual com objetivos pedagógicos, tá? É disposto de maneira que todos os leitores tenham a mesma conclusão. Por este motivo, é considerado um texto utilitário, ou seja, um texto útil, que todos podem utilizar, certo? Então, a construção de um texto didático é feita de maneira conceitual, né? Primando pela necessidade do interlocutor, ou seja, ele é feito, criado, né? Ele é organizado para suprir uma necessidade do interlocutor, né? De compreender o assunto exposto com base, tá? Então, ele é elaborado, esse texto, né? Primando, né? Pela necessidade do interlocutor, tá bom? Ou seja, o objetivo é suprir a necessidade, tá certo? De quem vai ler, tá? Para facilitar a compreensão do assunto, do texto, né? O assunto exposto. Beleza? Veja só, esse é o tipo de texto utilizado em livros didáticos, né? Por exemplo, artigos científicos e programas de educação. Então, ele é muito utilizado, tá certo? Esses textos. Então, nós vamos ver agora o objetivo principal que a tia Elô já falou, tá? Qual é o objetivo principal desse gênero, desse texto didático? O objetivo principal dele é ensinar,
tá bom? Ou seja, no momento que você ler, se concentra, internaliza, entende, compreende, você está aprendendo, tá? Então, o objetivo dele é ensinar, beleza? Ok. E veja só. Agora nós vamos entender as características, tá certo? Veja só. E a primeira característica do texto didático é objetividade. Ou seja, o texto é um texto direto, é objetivo, tá certo? Não pode o primeiro parágrafo falar de um assunto, o segundo parágrafo falar de outro assunto, o terceiro... Não. Precisa ser sequenciado, tá? O primeiro parágrafo vai fazer a introdução, o segundo vai desenvolver o primeiro parágrafo e assim dando a continuidade ao assunto, ao tema em questão, tá bom? Então, ele é um texto objetivo, bem direto, impessoalidade. Como a gente já falou na aula anterior, ele não é um texto pessoal. Não vou colocá-lo na primeira pessoa, na terceira pessoa, não. Ele é um texto impessoal, no sentido de que todos podem fazer, usar, ler, entender, tendo a mesma compreensão, tá certo? Tendo uma linguagem acessível ao nível de conhecimento do leitor. Se vocês são uma turminha de terceiro ano, tá? Eu não vou colocar aqui um texto a nível de universidade, do Enem, não é? De cursos superiores, não. Precisa ser no nível de vocês, do aprendizado que vocês já têm. Não é assim? Tá bom? Então, tem que ser uma linguagem clara, uma linguagem que você leia e compreenda, né? E entenda, ou seja, que facilite a sua compreensão, tá bom? E a outra característica, a abordagem que permite uma única e específica interpretação. Tchelo, o texto tem mais de uma interpretação? Tem várias reflexões? Não. Aqui nós estamos vendo que ele permite apenas uma interpretação. Eu pego o texto, distribuo para a turma toda. Nós vamos fazer a interpretação daquele texto que você leu, né? O que você entendeu, você vai expor. E cada um diz uma coisa diferente do que... É assim? De forma alguma. A interpretação dele é única, ou seja, todas as pessoas que leram o mesmo texto terão a mesma interpretação, o mesmo entendimento, tá certo? Essa é uma característica muito interessante de texto didático, certo? Frequentemente usado em programas de ensino-aprendizagem. Foi o que a gente acabou de falar. Esse gênero, tá? Textos didáticos são usados em todos os níveis. Alfabetização, ensino fundamental de 1º ao 5º, de 5º ao 9º ano, de 6º ao 9º ano, ensino médio, universitário, então todos os níveis, tá certo? Por quê? Porque ele transmite a aprendizagem, transmite o ensinamento, o ensino-aprendizagem, tá certo? Em todos os níveis, por isso que ele é usado em todos os programas. A adaptação dos sentidos para mais clara compreensão da mensagem. Claro, aliás, esse texto, os textos, ele tem por característica um sentido claro. Para as minhas turminhas de terceiro ano, eu não vou colocar um texto com palavras rebuscadas, difíceis de compreensão. Não. Com palavras diretas, claras, para facilitar a compreensão, tá? Da pessoa que vai ler, a compreensão da mensagem
que aquele texto está passando. Coesão. Esse texto ele tem que ser coerentes, tem que ser ligados. Uma palavra completando o sentido da outra, tá? E a gente chama de texto coeso, tá? Lógico, tá certo? Ligações de sentidos de palavras e significações de palavras, tá certo? Pois então, estas foram as características, tá? Desse nosso gênero do texto didático. E você precisa entender essas características, tá bom? Para você aprender a identificar o texto do gênero, beleza? E agora, galerinha, nós vamos fazer uma leitura, né? Nós vamos interpretar, tá? Primeiro fazer a leitura, viajar no mundo da leitura, depois nós vamos fazer a interpretação desse texto, tá certo? É onde nós vamos colocar em prática a nossa habilidade, tá bom? Então, vamos ver. O texto que nós vamos ler agora, certo? Que nós vamos internalizar agora, tem por título Nossa Vida. Fique atento. Lá em casa, a situação estava difícil. O pai tinha ficado desempregado. A mãe achava que qualquer trabalho podia pelo menos pagar a comida. A gente morava em Mambaí, estado de Goiás. Aí apareceu um emprego numa fazenda para o lado dos Gerais da Bahia, bem perto da fronteira. Fui trabalhar junto com meus irmãos nessa tal fazenda. Era o projeto de um grande banco apoiado pelo governo. A fazenda dizia que pagava o salário, mas nunca existiu salário nenhum. No final do mês, tudo que se comia ou se usava era descontado. Não sobrava nada de dinheiro. E a gente era obrigado a trabalhar de sol a sol. Trabalho escravo, disseram os peões de Mambaí que já tinham passado por isso. Mas usar criança é judiação, falou um dia o dono do bar. Disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores porque fica mais barato. 4 ou 5 custam mesmo que um adulto. Comem menos, obedecem melhor e cada uma faz o trabalho de gente grande. O capataz da fazenda dizia que o dinheiro podia sobrar se a gente trabalhasse direto. Ouvi falar de gente que saiu de lá com dívida, mas não com dinheiro. Se pelo menos a gente estivesse se alimentando bem, minha mãe não sabia que a comida na fazenda era ruim. Achava que era frescura de criança, mas não era não. De manhãzinha, café aguado com pão duro. No almoço, só coisa de entupir. Macarrão puro ou arroz com farinha. Para o serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. Eu tenho 14 anos, sou forte, mas meus irmãos e um monte de outras crianças com corpinho fraco faziam serviços pesados de adulto. Roçar e capinar era duro de lascar, mas a gente ainda aguentava. O pior era carregar carrinhos de mão pesados, cheios de material para a lavoura. Ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava nessa fazenda dos Gerais da Bahia. Gente, que exploração! O pior é que ainda existem muitas pessoas que pensam assim. Não é verdade? E esse texto é muito interessante, Paulo Saldanha, Heróis dos Gerais, São Paulo. Muito interessante,
Muitas lições podemos tirar desse texto. E agora nós vamos fazer a interpretação desse texto, tá? Vamos procurar entender esse texto didático, as informações explícitas que estão nesse texto. Vamos ver? Vamos lá. A primeira questão diz assim: o objetivo desse texto é... Será qual era o objetivo que ele tinha? Vamos ver? Vamos conhecer qual o objetivo que esse texto tinha, que era de o quê? Primeiro, divulgar algo. Ele queria divulgar. Esse texto queria noticiar um fato. Esse texto queria narrar uma história. O que você acha? Ele estava narrando uma história. Tá certo? Narrando a história, era o objetivo dele. Certo? Segunda questão diz... Na parte, disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores porque fica mais barato. O narrador revela o quê, por exemplo? O motivo de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores, ele queria revelar a finalidade de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores. O narrador queria dizer sobre a consequência de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores, as consequências que eles sofriam. O que vocês acham? Eles queriam mostrar o motivo de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores. Trabalhar mais, não é? Porque eram fortes, pagavam menos e fazia trabalho de um adulto, ou seja, na verdade, o narrador estava querendo revelar que as crianças estavam sendo exploradas, não é? Vamos ver uma outra questão que diz assim: o narrador do texto expõe uma opinião na passagem. Qual é a passagem? Vamos ver? Ele diz: era um projeto de um grande banco apoiado pelo governo. Será que era isso que a opinião do narrador? Ou, de manhãzinha, café aguado com pão duro. Ou, ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava nessa fazenda dos Gerais da Bahia. Então, será qual era a opinião do narrador? Vamos ver qual era a opinião dele? A opinião dele, não é? A frase que ele expôs, a opinião dele, é que ninguém tem ideia da vida dura, não é? Que a gente levava nessa fazenda dos Gerais da Bahia. Realmente, trabalhar de roça não deve ser nada agradável, né? Não é um trabalho leve, eu acredito, né? E uma outra questão para a gente analisar diz: a expressão grifada indica um lugar no trecho. Vamos ver o trecho. Lá em casa, a situação estava difícil. O que quer dizer lá em casa? Né? Essa expressão grifada. Outra expressão. No final do mês, tudo que se comia ou se usava era descontado. Nossa, que triste, né? Que exploração. Outro trecho. No almoço, só coisa de entupir. Macarrão puro ou arroz com farinha. Gente, que comida horrorosa, né? Comida bem seca que realmente entope, né? Então, a expressão grifada que você está vendo aqui, né? Ela indica um lugar no trecho. Vamos descobrir qual era o lugar, o que significava lá em casa, no final do mês, no almoço. Ela indica um lugar. Vamos ver a resposta? Dizia, lá em casa a situação estava difícil, lá na casa deles, né? Lá na casa onde eles moravam juntamente com a família. Então, essa expressão, ela estava explícita lá no texto. Eles falaram sobre essa expressão lá no texto, né? Lá em casa.
ok? Quinta, achava que era frescura de criança, né? Que é um trecho do texto, o narrador expressa o pensamento. Vamos ver. O pensamento que ele expressava era o pensamento de seu pai, de sua mãe, do capataz da fazenda. Veja só. Achava que era frescura de criança. Quem que achava que era frescura de criança? Né? O narrador expressa o pensamento de quem? Quem foi que pensou isso aqui? Será que foi a mãe dele? Foi o pai? Foi o capataz? Claro, quem pensava dessa forma era a mãe das crianças. Achava que eles estavam com moleza, né? Com frescura, achando que estavam botando banca, tá? Mas, na verdade, não era. Eles estavam mesmo, sendo maltratados, mal alimentados, explorados, tá certo? E na frase, mas não era não. A repetição do termo não. Observe aqui. Mas não era não. Observa que o não está repetido, certo? Então, essa repetição do termo não quer dizer que, primeiro, ela quer reforçar a negação. Não era frescura, não. Não era frescura, não. Será que ele quer reforçar a negação? Indica uma correção, né? Ou estabelece uma contradição. Então, nós vamos ver a resposta certa, tá? Por que a repetição do não, tá? A resposta certa é que reforça a negação. Ela diz, mas não era não. Tá reforçando, tá? Que não era frescura, não. Tá bom? E 7. No segmento pro serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. A palavra firme exprime o que ela quer indicar, né? O que ela quer dizer, esse exprime. O meio com que o capaz fazia a gente trabalhar, acho que deve ser o rapaz, né? Fazia a gente trabalhar, capataz. Outro, o modo com que o capataz fazia a gente trabalhar, ou a intensidade com que o capataz fazia a gente trabalhar. E aí, o que significava esse firme? Essa palavra firme significa o quê? Ela exprime o quê? Vamos ver a resposta certa? E aí, quem conseguiu? Vamos ver? Então, essa expressão firme exprime o modo com que o capataz fazia a gente trabalhar, né? Fazia com que eles trabalhassem mais porque achavam que eles eram fortes. Seguinte, segundo o narrador, ele e seus irmãos realizavam serviços bem pesados na fazenda dos Gerais da Bahia. O pior deles era... Qual era o pior trabalho de toda a fazenda que eles achavam? Vamos ver. Era roçar? Eles achavam pior? Será que era capinar a fazenda? Ou carregar carrinhos de mão pesados? E aí? Essas informações, eles estão lá no texto didático, né? O texto que nós acabamos de ler. Ou seja, nós chamamos isso de informações explícitas, que está ali no texto claramente, tá certo? Então, o que eles achavam pior fazer? Né? Era carregar os carrinhos de mão pesados, certo? A nossa aula vai terminando aqui, tá bom? E a tia Heloísa deseja um dia maravilhoso, um dia excelente, tá certo? Para vocês. Um forte abraço e aquele nosso beijinho de todas as semanas. E até a próxima aula. Olá, terceiro ano, tudo bom?
Olha só, hoje, dia 13 de janeiro de 2021, vamos para a nossa primeira aulinha de matemática deste ano, certo? Hoje nós vamos falar de quê? De multiplicação. Isso mesmo, eu sou a professora Cíntia Cavalcante e fiquem comigo até o final dessa aula, tá ok? Para não perder nenhum clique. Nós vamos falar sobre o que hoje? Olha só. Hoje nós vamos construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para o cálculo mental ou escrita. Especificando, melhor ainda, vamos o quê? Construir os fatos básicos da multiplicação por meio da observação de regularidades na tabela de multiplicação através de diagramas. Olha só, hoje nós vamos fazer algumas continhas de multiplicação, certo? Nós vamos praticar várias continhas de multiplicação. Isso mesmo. Quanto mais praticar, a gente mais aprende. Matemática é assim, tá ok? É prática, só praticar, praticar, praticar bastante mesmo, tá ok? Olha só. Então, antes de iniciar a nossa aula, o que nós vamos fazer? Pegar todo o nosso material para a gente não perder nenhum detalhe, porque nós vamos precisar de todos esses materiais. Pegue água a garrafinha com água, tá certo? Dá sede para correr lá na geladeira? Não dá certo, perde. Se perder um númerozinho que vai para lá, vai para cá, já se perde, aí já não acompanha mais a aula, tá certo? Então coloca a garrafinha com água aí, tá ok? Pega o caderno que vai precisar, vai sim, porque como nossa aula de prática, não é isso? Vocês vão fazer e depois nós vamos fazer juntinhos. Vamos fazer a correção, não é mesmo? Vai precisar do lápis, professora? Vai, porque na hora da prática, na hora de fazer as continhas e os problemas de matemática, nós vamos utilizar o lápis e a borracha, tá ok? A borracha e também o apontador, caso quebre a ponta. Professora, eu posso pegar só esses materiais? Não, todos os materiais que vocês acharem necessário, tá ok? Vou dar um tempinho para vocês pegarem o material. Combinadinho? Então, vamos lá? Olha só, e agora é o quê? Agora é a hora de estudar, é a hora de praticar, tá ok? Então, pegar o material, vamos prestar atenção na aula, não saia da telinha para não perder nenhum detalhe, certo? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar a nossa aula com as continhas de matemática, tá ok? Como eu sei que vocês já sabem, que vocês praticaram bastante nesse recesso a multiplicação, mesmo assim, eu vou relembrar, refrescar a mente de vocês, tá certo? Nós vamos fazer juntinhos essa primeira e as demais eu vou dando um tempinho para vocês fazerem, como a gente já vem estudando isso há muito tempo, tá bom? Vocês fazem, eu dou um tempinho e depois eu retorno para a gente fazer a correção. Tá ok? Não espere eu fazer para vocês, vocês vão fazer somente a correção, tá certo? Então, vamos lá? Olha só, a nossa primeira continha aqui, ó. Nós vamos fazer o quê? Vamos pegar e multiplicar o número 5, certo? Pela unidade, pela dezena e pela centena. Vamos lá? Então, 5 vezes 9, quanto que é? 45, não é isso? O 5 fica aqui e o 4 vai lá para a casinha das dezenas, não é mesmo? 5 vezes 6, olha só, 5 vezes 6, 30, mais 4, que foi aqui, 30 mais 4, 34. Dá para fazer um cálculo mental aí, tá certo? Então, o 4 fica aqui e o 3 vai lá para a casa das centenas. 5 vezes 8, quanto que é? 5 vezes 8, 40. 40 mais 3, que veio para cá, 43. Então, 869 vezes 5, quanto que é?
4.345, tá certo? Então, vamos lá para a próxima continha. Vou dar um tempinho, vocês fazem aí em casa e já já eu volto para a gente corrigir, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a correção. Essas primeiras continhas são bem simples, não é isso? Dá para fazer tranquilamente. Então, vamos lá. 9 vezes 5, quanto que é? 45. Coloca o número 5 e vai o 4 lá para a casa das dezenas. 9 vezes 1, 9, mais 4, que foi? Quanto que é? Ó, 13, não é isso? 9 vezes 1, 9, mais 1, que foi lá, olha, 10, não é isso? Então, 115 vezes 9, quanto que é? 1.035, não é mesmo? Vamos para a próxima continha? Olha só, 734 vezes 7, tá ok? Vou dar um tempinho, vocês fazem, já já eu volto para a gente fazer a correção. Vamos lá, já deu tempo aí? Olha só, vamos fazer a correção da nossa continha. O 7 vai multiplicar a unidade, a dezena e a centena, tá certo? Não precisa ficar sempre repetindo, porque vocês já sabem fazer a multiplicação, já sabem a tabuada, tudo de cor, que é só mesmo prática, não é mesmo? Então, vamos lá. 7 vezes 4, quanto que é? Ó, 28. Coloca o 8 e eleva o 2. Não é isso? 7 vezes 3, quanto que é? 21. 21 mais 2, 23. Certo? 7 vezes 7, 49. 49 mais 2, quanto que é? 51. Então, 734 vezes 7, quanto que é? 5.138. Simples assim, tá certo? Matemática é muito simples, é muito bom, é só praticar. Tá ok? Vamos para mais uma continha? Olha só. 900 vezes 9. Tá ok? Muito simples. Essa daqui é muito fácil. É rapidinho vocês fazem. Tá ok? Então, vamos lá.
Vamos corrigir? Olha só, nas próximas continhas eu vou dar um tempo maior, certo? Esses aqui são bem simples, bem mais rápido, tá ok? Então vamos lá. 9 vezes 0, ó, 0. Porque 9 vezes o 0, 0, tá bom? É 0 mais 0 mais 0, tá ok? Então, 9 vezes 0, 0. E 9 vezes 9, 81. Pronto, tá ok? Então, resolvido, tá certo? Então, já fizemos todas essas continhas, foi bem simples, uma prática, tá ok? Então, vamos para nossas próximas, bora lá. Olha só, aqui nós temos 756 vezes 45 e uma outra continha, que é essa aqui mesmo. Então, vamos lá. Vamos fazer 756 vezes 45. Vou fazer primeiro para vocês e depois vocês fazem. Tá ok? Eu volto para correção. Combinado? Então, o 5 vai o quê? Multiplicar unidade, dezena e centena. Não é isso? Quando ele multiplicar, vai o quê? O 4 vai multiplicar do mesmo jeito, os mesmos numerais. Unidade, dezena e centena. Tá certo? E logo depois nós vamos o quê? Somar tudo. Tá certo? Vamos lembrar? Bora lá. 5 vezes 6, 30. Coloca o 0 e vai o 3, tá bom? 5 vezes 5, 25. 25 mais 3, nunca esqueça do númerozinho que vem pra cá, tá bom? 25 mais 3, 28. Olha o 2 aqui, certo? 5 vezes 7, 35. 35 mais 2, 37. Tá ok? Agora nós vamos multiplicar o número 4. Só que antes da gente multiplicar o número 4, a gente, ó, a primeira casinha aqui das unidades, a gente coloca um sinalzinho de igual, tá bom? Que é pra gente não errar, porque a gente só vai iniciar daqui, ó. Tá bom? Bora lá. 4 vezes 6. Esquece esses números que vieram pra cá, que eles são lá do número 5, tá? Então, a gente esquece ele, tá bom? Então, 4 vezes 6, quanto que é? Ó, 24, não é isso? Aí vem um 2 pra cá, tá bom? Esquece esse daqui, tá bom? 4 vezes 5, quanto que é? 20. 20 mais 2 que veio pra cá, ó, 22. Vai o número 2 pra lá também, tá certo? 4 vezes 7, quanto que é? 28. 28 mais 2 que veio pra cá, 30, tá certo? Então, como já multiplicamos todos esses números aqui 2 vezes, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos somar, tá certo? Então, ó, baixa o número 0 aqui. 8 mais 4, quanto que é? 12, coloco o 2 e elevo 1, certo? 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10, coloco o 0 e elevo 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 0, continua 4. E aqui faz o quê? Baixa o número 3. Então, qual que é o resultado dessa continha? 756 vezes 45, o resultado é esse. 34.020. Tá ok? Então, vamos lá. Agora, vocês vão fazer essa próxima, tá certo? Eu volto já para fazer a correção com vocês. Vamos lá fazer nossa correção?
Olha só, do mesmo jeito. Esse primeiro número 2 vai, ó, multiplicar unidade, dezena e centena. Depois a gente coloca o quê? O sinalzinho de igual, não é isso? E vai, ó, multiplicar a partir daqui. Unidade, dezena e centena. Logo após, nós vamos somar tudo. Pronto, simples. E a gente já finaliza a continha. Vamos lá? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Certo? Sinalzinho de igual e novamente, tá bom? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 5, 10. Sempre prestar atenção, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, porque senão no final não dá certo, tá bom? Coloca o sinalzinho de soma, porque agora nós vamos somar. Então vamos lá, baixa o número 8, 8 mais 2, 10. Olha o 1 que vai lá para cima, certo? 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 0, 1. E baixa o número 1. 514 vezes 22, quanto que é? 11.308. Pronto, certo? Vamos lá para mais continhas, sem perder muito tempo. São vocês agora e já já eu volto para a gente conferir, tá certo? Vamos lá, fazer a correção. Primeiro, o 0 multiplicando todos e depois o número 6, certo? Todo número multiplicado por 0 é o quê? 0, porque já está dizendo 0 vezes o número 3. Então, está dizendo o quê? Nenhuma vez o número 3 é o quê? É 0. Então, vamos lá, né? 0 vezes 3, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 7, 0. Sinalzinho de igual, vamos agora multiplicar pelo número 6. Não é isso? 6 vezes 3, ó, 18. Coloco 8 e vai o número 1. 6 vezes 2, 12. 12 mais 1 que veio aqui, ó, 13. Certo? 6 vezes 7, quanto que é? 42. 42 mais 1, 43. Sinalzinho de mais, porque agora nós vamos o quê? Somar. Não é isso? Baixa o número 0. 0 mais 8, 8. 0 mais 3, 3. E aqui, ó, baixa o número 3 e baixa o número 4. Quanto que é? 723 vezes 60, 43.380. Vamos para mais? Olha só, 947 vezes 31. É com vocês.
Vamos lá, essa daqui tá muito fácil, não é isso? Vamos lá fazer a nossa correção. Uma vez o número 7, 7. Uma vez o número 4, 4. Uma vez o número 9, 9. Sinalzinho de igual. 3 vezes 7, quanto que é? 21. Vai o número 2 lá, ó. 3 vezes 4, quanto que é? 12. 12 mais aquele 2 lá que foi, hein? Ó, 14, não é isso? 3 vezes 9, quanto que é? 27. 27 mais 1, 28. Então, agora vamos o quê? Só somar. Baixa o número 7. 4 mais 1, 5. 9 mais 4, 13. Coloca o número 3 e o 1 vai lá, certo? O próximo. 1 mais 8, 9. E baixa o número 2. Então, 947 vezes 31, quanto que é? 29.357. Tá ok? Vamos praticar matemática, que é muito bom em matemática. A gente só aprende assim, praticando. Tá ok? Então, vamos para o nosso probleminha. Observe o cartaz e calcule. Então, olha só. Aqui no cartaz nós temos o valor do café da manhã, do lanche, do prato do dia e do prato especial. Então, vamos lá, o que ele está pedindo. Ele quer que vocês façam. Quanto custa 4 cafés da manhã? Quanto que é um café da manhã? Olha só, quanto custa 4, certo? Vou deixar com vocês. Quanto custa 5 lanches? Olha o lanche aqui. Quanto custa 3 pratos do dia? Ó. E quanto custa 6 pratos especiais? Ok? Então, vocês respondam essas perguntinhas conforme a tabela, o cartaz aqui, tá ok? Que já eu volto pra gente corrigir, certo? Então, vamos lá. Olha só. Vamos ver aqui. Essa primeira dá pra gente fazer um cálculo mental. Gente, quanto é o café da manhã? Somente R$10, certo? O que é a multiplicação? A multiplicação é a soma das parcelas iguais. Então, vamos lá. Quanto custa 4 cafés da manhã? Quanto que é um café da manhã? 10. Então, vamos lá, ó. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quanto que é esse café? Ó, 10 vezes 4, R$40. Então, se eu tomar 4 cafés da manhã, eu vou pagar R$40, não é isso? Quanto custa 5 lanches? Quanto que é o lanche? Um lanche, quanto que é? R$12. E 5 lanches, como que é? Nós vamos fazer o quê? Podemos fazer a soma, não é isso? Do mesmo jeito, 12 mais 12 mais 12. E também podemos fazer simplificando. Vamos o quê? Multiplicar. 12 vezes quanto? 12 vezes 5, tá ok? Então, 5 vezes 2, quanto que é? 10. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Então, quanto que eu vou pagar? 5 lanches. Em 5 lanches eu vou pagar R$60, não é isso? Então, olha só. Quanto custa 3 pratos do dia? Qual o valor do prato do dia? Um prato do dia custa R$18. E 3 pratos do dia, quanto é que custa? Eu vou fazer o quê? 18, pegar o 18 e multiplicar por 3, não é isso? 3 vezes 8, quanto que é? Ó, 24.
3 vezes 1, 3, mais 2, que veio em, ó, 5. Então, quanto custa 3 pratos do dia? 3 pratos do dia custa R$ 54, não é isso? Quanto custa 6 pratos especiais? Um prato especial, quanto que é? 23. E 6 pratos especiais, eu faço o quê? 23 vezes 6, não é isso? 6 vezes 3, quanto que é? 18. 6 vezes 2, 12. 12 mais 1, 13. Então, quanto custa 6 pratos especiais? 6 pratos especiais custa R$ 138, não é mesmo? Pronto. Então, resolvido, conforme esse cartaz, nós conseguimos resolver todos a quantidade que eu vou gastar em cada um. Tá certo? Então, olha só. Aqui. A loja Bike Bom vende diversos modelos de bicicleta. Elias é o responsável por organizar o estoque da loja e constatou que há 244 bicicletas para serem vendidas. Ao todo, quantos pneus há nas bicicletas que estão à venda? Olha só, gente. Vamos lá. São quantas bicicletas para serem vendidas? 244 bicicletas, não é isso? Quantos pneus tem uma bicicleta? Ó, 2 pneus, tá certo? Então, ao todo, quantos pneus há nas bicicletas que estão à venda? O que a gente vai fazer? 244 bicicletas e multiplicar por 2. Pronto. Aí nós vamos saber quantas bicicletas. Ah, eu vou colocar agora 244 bicicletas e contar. 1, 2, 3, 4. Não. Só basta multiplicar, a gente simplifica, tá certo? Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Então, qual é a pergunta? Ao todo, quantos pneus há nas bicicletas que estão à venda? Ao todo, há 488 pneus. Certinho? Deu para entender? Deu para pegar bastante dessa aula? Pratiquem, que a nossa próxima aula nós vamos praticar novamente mais continhas de matemática. Tá certo? Então, eu deixo aqui o meu abraço bem forte para todos. Espero que todos estejam bem descansados e bem ativos para a gente finalizar esse ano letivo, tá bom? Com chave de ouro. Então, tchau, tchau.